Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Itask Talks. Aqui você ouve quem está mudando o mundo com inovação, tecnologia e empreendedorismo. Esse episódio é uma parceria do Instituto de Tecnologia do Grande ABC, o Itasks, Corporate Vision, Miosotis Consultoria e a Universidade Hebraica de Jerusalém. Hoje eu vou falar com o Wilson. O Wilson é fundador da Hybrid International, que é pioneira no desenvolvimento de tecnologias híbridas movidas a hidrogênio. Estou bem interessado para entender um pouco melhor como eles fazem isso, qual a solução que eles abordam, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. O Wilson ele tem mais de 25 anos de experiência e atuação no setor, e desde os primeiros testes e estudos, lá no ano de 2000, até a criação de uma solução 100% nacional, é isso que ele vai contar um pouquinho aqui para a gente, porque tem despertado o interesse de empresas e instituições internacionais. Tanto é fato que o Wilson ele ganhou o terceiro lugar no Inter Connection 2025, que foi realizado em setembro, e na sequência, uma das pessoas que está lá, que é professor de pós-graduação, me ligou e falou: cara, posso colocar o caso do Wilson na minha aula, porque eu achei bem bacana, né? Eu sou fã do mundo acadêmico, então eu achei isso super interessante, mas eu não vou ficar falando aqui sozinho, deixa eu chamar o Wilson. Aí, Wilson, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Para a gente começar, fala um pouquinho, quem é o Wilson, conta um pouquinho da sua história, e aí a gente já engata aqui na conversa. Primeiro, Fernando, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Wilson Rodrigues, sou fundador da Hybrid International. Minha formação é baseada em pesquisas e projetos industriais e navais. E essa ideia, Fernando, ela surgiu lá, como você falou, no ano de 2000. Trabalhava com uma empresa que fabricava motores marítimos na época. Como projetista, sempre tentei adotar essa tecnologia, mas naquela época não se falava muito nessa questão de sustentabilidade. Não era um ponto muito específico naquele momento. E aí, com o decorrer dos anos, eu continuei a minha pesquisa. Após ter acesso a um documento da NASA de 1977, que falava justamente sobre a adição do hidrogênio na mistura da gasolina. Só que de 2000 para cá, a gente tem aí o desafio da injeção direta e da injeção eletrônica. Então, esse período de 15 anos até, podemos dizer assim, o nosso lançamento da nossa ecologia, se fez necessária essa pesquisa e a adequação para a realidade que nós temos hoje. E aí, em 2015, conseguimos receber o nosso primeiro certificado emitido pela Universidade Unicamp, num laboratório chamado LEPAC, lá em Paraty, que confirmava realmente a redução das emissões de gases poluentes com a utilização da nossa tecnologia. A partir dali, a gente percebeu que estava no caminho correto. Então, 2015, 2016, 2017 fomos certificados. Chegando em 2018, trazendo um upgrade na tecnologia. Ou seja, a gente saiu do nosso MVP, que também conseguimos colocar aí um pouco mais de 2.000 unidades como MVP no mercado, para uma tecnologia única de uso de refil descartável e a estrutura em plástico de engenharia de ABS. Isso permite uma longevidade do produto e, principalmente, segurança e qualidade na entrega desse hidrogênio. Aqui, quando a gente fala em hidrogênio, todo mundo fica preocupado nessa questão de explosão. Exato. E realmente é um combustível que tem um grande poder calorífico aí causando explosões. Mas aqui eu vou até demonstrar o que é a nossa tecnologia. Cabe na palma de uma mão, pesa apenas 300 gramas, e o principal diferencial realmente é o uso do refil descartável no processo de eletrólise. Muito legal. Então, isso trouxe para a gente aí uma praticidade e longevidade, como eu falei. Enfim. E aí, nesse decorrer desses anos até hoje, a gente já conseguiu colocar um pouco mais de 4.000 unidades no mercado. É um número significativo, alcançando a meta que nós estipulamos até 2025. A nossa ideia em 2028 é alcançar 6.500 unidades e até 2030 a gente imagina 7.500 unidades. Quando a gente fala assim de 7.500 unidades, a gente é uma gota no oceano. Se a gente imaginar que a frota brasileira é 124 milhões de veículos,
A gente nem arranhou o mercado. Exato. Só que a gente tem um grande desafio, né? Esses 124 milhões de veículos emitem anualmente mais de 323 megatoneladas de CO2. E aí que está o desafio da transição energética. Se a gente pegar São Paulo, a gente está falando um pouco mais de 34,5 milhões de veículos, com uma emissão de 69 megatoneladas de CO2 na atmosfera. Então, todas as ações que a gente vem fazendo de transição energética, a gente vê que é um desafio sequestrar todo esse carbono. Né? E aí, a partir daí, a gente entende que a Hyber tem um papel muito importante. Porque se a gente analisar carros elétricos, carros híbridos e carros totalmente a hidrogênio, que ainda não é uma realidade no Brasil, para fazer essa transição de frota, além de ser custosa, ela leva um tempo. E aí, pensando nisso, a Hyber entendeu que é mais fácil converter o que existe do que produzir novos veículos nesse momento. E aí, essa conversão híbrida que permite essa redução de consumo de combustível em até 40%, e o principal, a redução de emissões de gases poluentes em até 90%. E aí, bem, eu vou te fazer algumas perguntas, porque eu não sou da área, então são perguntas de curioso, tá? Essa solução não é só para veículos novos, é para veículos em uso também. Exatamente. A solução é aplicada em qualquer motor a combustão, desde um cortador de grama até um gerador de grandes capacidades. A gente atua em vários segmentos, náutico, mineração, transportes, setor agrícola. Então, a gente tem equipamentos específicos para cada tipo de equipamento. E, então, não só veículos novos, como os já que estão no mercado. E ainda... veículo automotivo também. E veículo automotivo. Ainda coloco até um parênteses nisso. Veículos híbridos de fábrica, nós temos clientes que têm esse tipo de veículo e utilizam nossa tecnologia. E aí eu vou explicar o porquê. Um veículo híbrido, ele só tem a atuação dos motores elétricos a uma velocidade abaixo de 40 km por hora. A partir dessa velocidade, desliga-se os motores elétricos e entra o motor a combustão. E a partir dali você está queimando o combustível fóssil e emitindo os gases poluentes. No caso do veículo elétrico 100%, a gente tem um desafio pela nossa matriz energética, né? Que a gente vê quando os reservatórios baixam, a gente tem aí a bandeira vermelha que aumenta o valor desta energia. Mas, desconsiderando o valor da energia, a gente também tem um problema que é a dimensão do nosso país. As distâncias são longas e a autonomia dos veículos elétricos não permitem ainda fazer deslocamentos em grandes distâncias. E, por fim, o veículo híbrido, o veículo totalmente a hidrogênio. Algumas pessoas imaginam que um veículo totalmente a hidrogênio tem um motor a combustão lá na frente. Não, não é isso. Motor, quer dizer, um veículo totalmente a hidrogênio, ele tem um motor elétrico lá na frente. Pega-se o gás hidrogênio sob pressão, passa por uma célula e transforma esse gás em energia elétrica para tocar esse motor elétrico. Interessante. Alguns países da Europa têm essa tecnologia já em aplicação. Só que no Brasil a gente tem o desafio de produção do hidrogênio, que é um combustível caro, perigoso sob pressão. Então a gente não tem uma estrutura de distribuição e muito menos veículos hoje no Brasil 100% a hidrogênio. E aí entra a solução da Hybrid, que é um vamos dizer assim, é um salto para essa necessidade da transição energética. E você instala onde? Desculpa, você instala onde do carro? Então, o equipamento ele é montado no porta-malas. Pelo único motivo, praticidade para o cliente. Tá. O nosso equipamento ele não gera calor na reação eletroquímica. Então, se eu colocasse esse equipamento lá no cofre do motor, o calor que é gerado pelo motor iria para o nosso equipamento. E aí, esse refil que só tem 150 ml de fluido, que é esse fluido catalítico aqui que nós desenvolvemos, ele naturalmente iria evaporar. Então, por uma questão de praticidade, segurança e até mesmo de estética na instalação, isso é montado no porta-malas. E não tira a garantia do veículo novo? Não. A Hybrid fez uma pesquisa jurídica justamente sobre isso. Né? A gente também tem, a nossa imaginação imagina que a gente compra um veículo zero e uma alteração que você faz possa perder a garantia. E não é bem assim que funciona. Né? Primeiro, o equipamento ele é um acessório. Dentro da legislação brasileira, de trânsito diz o seguinte: se você não altera 10% da potência do motor, você não precisa de uma homologação ou de uma alteração
no documento do seu veículo. Como o equipamento ele não altera a potência e sim o torque, não existe essa homologação. Embora a Hyber tenha vários outros testes em laboratórios particulares e em entidades de renome aqui no Brasil, provando que o equipamento ele não traz nenhum dano. Cara, então vamos lá. Você instala a sua solução e ela, na verdade, o que ela faz é reduzir o consumo de combustível e, por isso, tem uma menor emissão de CO2. Isso, eu vou explicar para você como que funciona em um termo simples. O motor é uma máquina térmica que não é eficiente. Tá bom. A cada 1 litro de combustível que você coloca em um motor, por mais moderno que ele seja, a queima dos 100% do combustível vai gerar apenas 30% de energia útil, energia de movimento. Tá Os bom. outros 70% nós perdemos em energia calorífica e também em atrito do próprio motor. Tá bom. Quando você adiciona um mínimo de hidrogênio nessa mistura da estequiometria, você aumenta o torque. Então o motor ele tem força. Esse aumento de torque faz cair o RPM do motor, a rotação por minuto. Então, se o motor está girando menos, está injetando menos combustível. E assim surge a economia. Na questão da redução de emissões de gases, como a gente tem uma queima mais completa, a gente elimina esses gases. CO, CO2, hidrocarboneto e NOx no caso do combustível diesel. É importante. A tecnologia é aplicada em todos os combustíveis. Gasolina, etanol, diesel, GNV e GLP no caso das empilhadeiras. Cara, assim, ó, você está me falando, o mercado de frota, logística é um puta mercado para você. Exato. Hoje a gente já tem clientes na área de transportes. Na verdade, a gente tem vários clientes na área B2B, né? Eu gosto sempre de destacar a Latam, porque é uma empresa multinacional que teve essa consciência, não só da redução do consumo de combustível, mas também esse impacto ambiental, né? Nós estamos presentes em 3 aeroportos: Congonhas, Brasília, que é o Santos Dumont, e Congonhas, Santos Dumont e Brasília, com um pouco mais de 190 unidades da nossa tecnologia. 2023, quando foi aplicada a nossa tecnologia, nesse ano, a gente conseguiu evitar mais de 530 mil toneladas de CO2 em 3 meses de utilização. Caramba. E aí o impacto financeiro a gente não precisa nem dimensionar, que a gente sabe que é significativo para a empresa. E diz um negócio, por exemplo, eu vou aderir o sistema para colocar no meu carro pessoal. Isso eu entendo que também é uma solução. Exato. E aí a instalação eu faço aonde? Então, a Hybrid hoje ela conta com instaladores remotamente, ou seja, uma instalação delivery. Ela vai até o trabalho do nosso cliente ou até a casa do nosso cliente. Essa instalação ela não leva mais do que 1 hora para ser feita. Ela não tem uma alteração mecânica, elétrica ou eletrônica no veículo. É feito um checklist e uma revisão de itens básicos do veículo, que seria vela de ignição, filtros de ar, bobinas, tudo isso feito uma leitura via scanner, para que a gente entregue a melhor performance desse veículo. E assim a gente consegue entregar o máximo da nossa economia, que seria até 40%. Caramba. Os nossos relatos de nossos clientes, a economia fica entre 35% e 40% normalmente com combustível, né? Em cima do combustível, na verdade. Cara, é uma baita solução, vamos dizer, vai. Outro dia eu peguei um Uber, né? E ele estava comentando, ele trocou o veículo dele, que era de gasolina, para o veículo elétrico, né? E aí ele estava comentando da redução e tal, mas eu tenho a impressão, e aí o veículo elétrico tem um valor bem maior, né? Claro. Mas em grosso modo, o cara que gasta R$ 1.000 de gasolina por mês, ele gastaria aí de 750, de 600 a 700, mais ou menos. Exato. É uma baita economia, né? A gente imaginando assim as tecnologias existentes, é claro que elas são pertinentes ao mercado e a nossa atualidade em relação à tecnologia. Mas a gente também tem que ser realista, que não é acessível a todo mundo. Não é todo mundo que consegue adquirir um carro elétrico, um carro totalmente híbrido ou totalmente hidrogênio. Não é uma realidade. Mas a Hybrid pode ser uma realidade da seguinte forma, e eu vou explicar o porquê. Pegar o seu carro que você já tem
e converter em híbrido, pagando 98% de um valor de um carro híbrido de fábrica, isso é acessível a qualquer um. Pegar um caminhão, um ônibus, um trator, um gerador, uma máquina agrícola, que nenhuma das indústrias brasileiras hoje tem capacidade de entregar veículos híbridos nessa categoria, a Hybrid é capaz de fazer essa conversão. Tá. Então, se a gente analisar, é óbvio que converter realmente é muito mais inteligente do que adquirir novos veículos ou tentar mudar essa frota, como a gente já falou anteriormente. Então, o objetivo da Hybrid realmente é esse, é democratizar a tecnologia. E como que a gente faz isso? Além do cliente poder comprar a tecnologia, ele pode fazer uma assinatura mensal no B2C. A Hybrid coloca a tecnologia, a Hybrid instala a tecnologia e mensalmente fornece os refis descartáveis e o fluido para a utilização desse cliente, dependendo da demanda do que ele consome mensalmente. Então, a gente tragaria isso aqui como assinatura. E a nossa tecnologia a gente colocaria lá para o cliente. É uma opção. Um refil desse dá para quantos km, mais ou menos, Wilson? Então, autonomia para um veículo convencional. Um tanque de combustível, que daria entre 450 e 500 quilômetros, ou 10 dias. O que vencer primeiro em condições normais de pressão e temperatura. Ou seja, às vezes o cliente ele abastece o tanque, mas não consome em 10 dias, faz a substituição. Ou o cliente pega, abastece, faz uma viagem, naquele mesmo dia ele consumiu aquele tanque, ele faz a substituição. Tá. Eu vou pegar o meu caso só para ver se a minha compreensão é correta, tá? Geralmente eu abasteço o tanque quase completo 2 vezes por semana pela quilometragem que eu rodo. Então eu precisaria de 2 refis por semana, mais ou menos. Isso mesmo. E aí o pessoal deve estar perguntando assim, quanto custa isso, né? Vamos pegar um exemplo de um carro de 50 litros do tanque, que faça 10 km por litro. Cada 10 km rodados, com a utilização desse refil, você vai gastar 4 centavos. É muito barato. A própria economia gera economia de utilização do refil e ainda gera rentabilidade para o usuário. Pô, bacana, bacana. Entendi a sua solução, tá? Acho que ficou claro para todo mundo. E aí o convite que eu faço para quem está assistindo é: deixa nos comentários, pode marcar o Wilson, tá? Que aí o que tiver, eu vou deixar depois o site, tudo bonitinho, mas manda suas dúvidas, porque igual eu tive algumas, eu tenho certeza que vai ter várias outras dúvidas, né? É, talvez uma das dúvidas que surgem tem vários motoristas de aplicativo que trabalham com carro locado, né? Eu consigo instalar e quando for devolver o carro, retirar isso? Sim. Mesmo que eu falei lá no início que a gente não tem uma intervenção mecânica, né? O equipamento é considerado um acessório. Então ele é fixado lá no porta-malas, no caso de carros locados, através de velcro. Então a gente prende lá, não tem a necessidade de perfurar o carpete para fixar o equipamento. E lá na entrada do filtro de ar é só conectado uma mangueira. Então, quando for fazer a entrega desse veículo, é retirado e o cara entrega o veículo de forma original, como ele pegou lá no momento da locação. Poxa, bem bacana. Falando em locação, eu tenho clientes que são proprietários de locadoras de veículos. E aí, o que eles entenderam como negócio? Ele pode alugar um veículo convertido em híbrido ou alugar um veículo convencional. Obviamente, os valores são diferentes, mesmo porque quem paga o combustível é quem loca. Então, se você pega um veículo que é mais econômico, você tem uma economia ali como usuário. E a empresa tem um segundo produto para poder ser locado. Muito interessante. Bem, vamos sair um pouco de produto e vamos falar dos desafios de empreender, né? Porque, assim, toda solução é fora da caixa, e essa é uma das, também tem barreiras, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como que foi esses desafios de empreender com inovação, que de fato é uma inovação aqui no Brasil. O que você tem aprendido aí dessa jornada de empreendedor em inovação, Wilson? Então, lá na década de 2000, até 2015, a gente teve grandes desafios de colocar um produto no mercado onde a palavra certa ninguém acreditava.
como pode um produto desse tamanho trazer esse resultado se a montadora lá gasta milhões e milhões em tecnologia, em engenheiros, enfim, toda aquela conversa que a gente já sabe. Só que de 2017 para frente, quando a gente trouxe essa questão do refil descartável e começou a atender empresas de renome, esse cenário mudou. O desafio começou a diminuir, porque essa bagagem realmente traz aí credibilidade quando você vai apresentar o produto. É claro que no cenário B2C, que não está antenado com o que acontece no mercado empresarial, você tem uma dificuldade um pouco também para tentar expressar o que essa tecnologia significa. E aí, realmente, sempre vai existir dúvida. Vai estragar meu carro, vai explodir, isso é ilegal. Então, aí você tem que ficar tirando essas objeções. Mas, depois de uns 10 minutos de conversa, o cliente entende que isso é realmente possível. Então, na questão de empreender, que é a sua pergunta direta, os desafios daquela época a gente conseguiu superar com esse diálogo, posso dizer assim, com esse aprendizado com os clientes e o aprendizado com o nosso produto para colocar no mercado. E aí a gente conseguiu reverter isso numa condição positiva no momento de empreender. Né? E essa sua solução, ela traz uma redução, mas é econômica, né? Mas ela traz um impacto também, podendo até ser classificada como uma inovação verde, né? Como que você enxerga que as empresas estão preparadas, estão realmente inseridas nesse contexto, Wilson? Então, vamos lá. A nossa tecnologia ela tá ligada a 3 ODS. Tá. Isso já traz ali também uma sinalização para as empresas que buscam essa questão de se enquadrar junto com as ODS. Além dessa questão da descarbonização, né? Porque é notório que até 2030 as empresas têm que se adequar a essa condição da redução de emissões de gases, porque senão elas acabam perdendo ali a competitividade. Eu vou te dar o exemplo de um cliente que eu tenho, que é uma transportadora. Ela ia perder o contrato porque ela transporta bebidas para uma determinada empresa. E a empresa falou assim, ó, você tem que diminuir essas emissões e diminuir o passivo, porque dentro da minha planta eu faço de tudo para diminuir esse passivo. E o passivo que eu tenho hoje no escopo é você. E aí a empresa busca tecnologias no mercado para poder diminuir esse impacto. Então eu enxergo que as empresas estão buscando tecnologias e alternativas para poder se manter com os contratos e a competitividade no mercado. Além dessa questão da descarbonização ser uma pauta agora mundial, a gente tem aí a COP30 que vai falar justamente sobre isso e vários outros atores que falam sobre essa necessidade. E aí não é só tratar o combustível, né, ou criar veículos com mais tecnologia. Aí fica aquela pergunta, e o que já está no mercado? O que a gente faz? Vira as costas? Já que esses veículos que estão no mercado são os maiores poluidores. Para você ter uma ideia, a cada 1 litro de diesel que você queima hoje, você lança 2,8 kg de CO2 para a atmosfera. Imagina nesse minuto dessa nossa conversa, quanto CO2 está sendo lançado de frotas de veículos diesel percorrendo aí o nosso território brasileiro. Então, é um tema complexo, mas necessário. Ele tem que ser pautado e ele tem que trazer tecnologias realmente que tragam eficiência. Tá. Eu entendi todo o seu argumento, tá? E tem uma puta base tecnológica realmente, né? Junto com o seu dispositivo, tem alguma forma de monitoramento também? Não. Desculpa, Eu vou sim. tirar um exemplo, tá? Eu tenho conversado com algumas pessoas e aí o que eu vejo como uma demanda, por exemplo, para a frota logística, tá? Monitorar o consumo real de combustível, paradas, tal, tal, tal. Tem alguma coisa desse tipo de tecnologia embarcada no seu equipamento? Não. Não, na verdade, para B2C, que são os carros, uma escola também de renome nacional e internacional desenvolveu uma tecnologia para a gente, um app, onde a gente coloca um sistema de monitoramento da OBD2 e a gente extrai quilômetros rodados, consumo de combustível e emissões de gases.
No caso da linha de diesel pesada, que seria protocolos independentes de empresas, a própria empresa contrata uma empresa de telemetria. E ali ela tem rotas, ela tem consumo, ela tem emissões. E aí, em paralelo com a nossa tecnologia, a gente consegue ter esse balanço de redução. Então, a gente usa a própria tecnologia que a empresa já tem na sua frota, alimentando os dados para a Hybrid e a gente convertendo isso em dados e gráficos de redução. E aí o B2C tem um aplicativo para poder compreender isso melhor. Exato. Muito bacana, cara. Porque os veículos pequenos, os protocolos de OBD2 não são trancados. Então, você tem acesso com o scanner ou essa tomada que a gente desenvolveu de OBD2 que consegue extrair. No caso de caminhões e máquinas agrícolas e geradores, enfim, esses protocolos são trancados. E aí, só quando você adquire uma telemetria que você consegue extrair esses dados. Entendi. Cara, eu depois até tenho um caso para conversar com você, tá? Porque eu acho que quando a gente vai para a empresa, né, toda empresa acaba usando veículo leve, por exemplo, para o time de vendas, né? Claro. Então eu acredito que dá para fazer um baita business case e mesmo pensando que talvez o maior mercado em termos de potencial é o B2C, né? Cada um tem sua característica, né? O B2B, às vezes, é uma porta que abre com várias unidades, o B2C acaba sendo uma rede de varejo, vamos dizer, maior, mas é um mercado também muito maior que tem disponível, né? Eu vejo que o B2C é um mercado muito rápido de ser penetrado, como a gente percebe isso na nossa operação. O B2B, ele traz uma rentabilidade maior, mas existe uma complexidade em vendas de grandes empresas, né? Requer documentações, requer laudos, enfim, existe um trâmite um pouco mais complicado, mas não é impossível, leva-se só realmente um tempo maior. Tá bom, legal. Vamos falar um pouquinho de perspectiva de futuro, tá? Você já falou das metas até 28, 29, né? Mas o que você enxerga para os próximos anos? Sei lá, daqui 15, 20 anos, qual é o futuro que você enxerga para Hybrid? Então, eu vejo a Hybrid em crescimento, porque vou te falar até sobre uma notícia que eu vi ontem, né? A ONU, ela determinou, ela tem uma expectativa de até 2030 manter a temperatura global inferior a 1,5 graus Celsius, né, desde o Tratado de Paris. Mas ontem ela anunciou que os países não vão conseguir alcançar essa meta. E realmente é um grande desafio isso. Então, as tecnologias existentes, elas não conseguem absorver todo esse carbono, por mais florestas que a gente venha plantar, por mais que a gente venha reduzir esse consumo de combustível fóssil, na minha visão, é uma dificuldade muito grande. E aí eu enxergo, novamente falando, que não só a Hybrid, mas como outras empresas que podem adotar a mesma tecnologia que a Hybrid, de colocar isso em larga escala no mercado. E aí sim a gente consegue ter um impacto significativo. Porque não sejamos inocentes em acreditar que isso vai ser alcançado de uma outra forma. Porque, infelizmente, não. Como eu falei, a gente queima muito combustível fóssil. O mundo precisa de combustível fóssil, embora seja contramão da nossa ideia, né, que é sempre diminuir. Uhum. Então, eu enxergo isso como uma visão futura. A única forma de minimizar esse impacto são os combustíveis sustentáveis, né? Então, a gente tem aí energia eólica, a gente tem o hidrogênio como um ator aí principal. Então, acho que as entidades, o governo e as indústrias deveriam apostar mais nesse combustível, já que é algo abundante aí e fácil de extrair e produzir. Até agora a gente falou muito de motor a combustão, né? Uma das coisas que eu mais gosto é pegar uma solução e olhar quais são os outros mercados, né? Tem algum outro mercado além de motor a combustão que você enxerga? Por exemplo, na nossa conversa, um mercado que veio aqui
indústria, parque industrial, é o uso da sua tecnologia, de repente, em caldeiras. Eu não sei Tá. se faz sentido ou não, né? Sim, caldeira Bas- é o... Basicamente, a caldeira, você tem a combustão de algum veículo combustível para aquecer a água, gerar vapor e tal, tal, tal. Né? Sim. Você enxerga alguns outros mercados, além dos motores para mobilidade, Wilson? Sim, eu enxergo e a gente já aplica isso, né? Eu tenho clientes que têm empresa de cerâmica, que queimam um GLP ali para poder queimar a cerâmica, e adicionam o hidrogênio na mistura para poder minimizar esse consumo de GNV e GLP, e também aumentar o poder calorífico de queima. Então, eles aumentam a produção, aumentam o calor de queima e tem ali aquele impacto positivo. Esse é um dos caminhos na utilização de fornos. Eu tenho também clientes que têm pizzaria, incrível que pareça, que também queimam o GNV, desculpa, o GLP, com a introdução do gás hidrogênio também para poder melhorar essa produção de tempo de assar a pizza. Também trouxe aí resultados positivos. Ou seja, tudo que é queimado com combustíveis fósseis, a gente pode adicionar o hidrogênio para melhorar esse poder calorífico de queima. Até, por exemplo, um aquecedor de gás residencial, por exemplo, consegue? Sim. Eu só não sei como que funcionaria a normativa para isso, no caso do aquecedor, né? Então, Tá? teria que ver ali como que funciona a BNT disso, mas é possível adicionar, já que o nosso produto ele não acumula gás. Tudo que é produzido é queimado sob demanda. Então, uma vez que ele é desligado, só tem um líquido que é inerte, que não é inflamável, que é esse líquido aqui. Porque, assim, pela nossa conversa, né, vamos lá, motor para itens de mobilidade, vamos dizer, é um mercado, mas caldeira, por exemplo, para a área industrial é outro mercado. Se você pegar, principalmente, cidade de São Paulo, que você tem de chuveiro a gás, gás de cozinha, encanado, tal, se tudo isso pode, talvez é um outro baita mercado para isso, né? Exato. E nessa questão, até voltando ao assunto da empresa de cerâmica, o processo de produção de gás hidrogênio que é conhecido é o processo de eletrólise. Então, você passa uma corrente elétrica sobre um fluido que tem uma substância alcalina e separa as duas moléculas, hidrogênio e oxigênio. Só que também a possibilidade de produzir hidrogênio quimicamente. Nessa empresa em destaque, a gente produziu hidrogênio quimicamente. A gente utiliza sucata de alumínio para poder extrair o hidrogênio e colocar lá nesses fornos para queimar. Então E não aí eu tem necessidade de imagino uma que energia não é o elétrica. mesmo equipamento que você mostrou, aí deve ser um outro porte de Tem um equipamento. porte maior e usa essa tecnologia de produção de hidrogênio quimicamente. Então não precisa de energia elétrica, que é um dos desafios de produção de hidrogênio em escala. E o que tem de política pública nesse sentido? Porque talvez toda vez que eu olho inovação, eu gosto muito de olhar os três eixos, né? Academia, indústria e governo, né? Existe alguma política pública, algum benefício, alguma coisa que incentive a empresa, o consumidor ir para essa direção, até como uma forma, sabe, de quebrar a barreira? Então vamos lá. As políticas públicas, né? Existem cidades inteligentes, que são algumas cidades são signatárias de um modelo de cidade que tem essa pegada de sustentabilidade. Mas falando sobre leis existentes, né? Se a gente pegar o Rio de Janeiro e São Paulo, existe uma portaria que fala o seguinte: veículos elétricos, veículos híbridos e totalmente hidrogênio estão isentos do pagamento de PVA. Só que a gente está tentando modificar essa lei aqui em São Paulo e colocar lá veículos híbridos, elétricos e hidrogênio e convertidos em híbridos, para poder ter essa vantagem ali no IPVA, já que a gente deixa de emitir CO2. Eu não sei se você sabe, o rodízio foi criado, não foi por causa do trânsito, foi para poder diminuir as emissões de gases poluentes. Agora, se a gente pegar no Rio de Janeiro, a iniciativa do governo qual é? Você utiliza GNV, seu carro convertido em GNV, e você tem o incentivo fiscal lá do IPVA também. O que falta realmente aqui para a nossa região é os políticos
terem uma atenção maior para as tecnologias já existentes e modificarem algumas leis em favor do cidadão. Cara, eu tô vendo um monte de potencial aí. Tô quase falando se você não quer um sócio nesse troço, porque olha, não, é um baita negócio interessante, meu. Eu sou da área química, né? Assim, o meu foco é gestão, né? Eu cuido de times, mas eu começo na área química, né? Então, todos esses processos que envolvem processo de alguma forma química, eu Sim, sou apaixonado, né? E aí a minha cabeça já começa a ir longe, sabe? que bom saber. A gente vai conversar muito sobre isso, então. Não, Você está falando, eu já estou vendo umas duas, três aplicações em áreas que eu tenho acesso, né? Veículo, caldeira, eu tenho, bem, enfim, a gente vai conversar bastante disso, mas eu vejo um potencial gigante para o que você faz, cara, de verdade mesmo. Sim, obrigado. Me fala um pouco da estrutura da Hybrid, como funciona, hoje, onde vocês estão locados, qual a estrutura que você tem, Então, me bom, conta um pouco da empresa. então a empresa ela está sediada aqui no litoral paulista, na cidade de São Vicente. Então, a gente tem um estoque em São Vicente, a produção é feita em São Paulo, a produção da injeção do equipamento e a produção da estampagem dos refis. Na questão do fluido, isso também é feito aqui em São Vicente, o invase e a rotulagem. Hoje a gente conta com um estoque um pouco mais de 3 mil equipamentos prontos para serem entregues. As nossas máquinas é capaz de produzir mensalmente em torno de 1.500 a 2.000 peças, dependendo do ciclo de operação que a gente colocar. A produção de refil é possível produzir mais de 500 peças dia. O que mais que eu posso falar? A gente tem, depois que a gente participou da Fiesp, a gente teve acesso a um escritório no OpLab aí na Avenida Paulista. A gente é residente aqui em São Vicente, então a gente tem um escritório do OpLab, tanto em Santos como em São Vicente, que a gente pode utilizar para as nossas reuniões. E basicamente é isso. Hoje a gente tem, como eu te falei, o estoque é o nosso principal ativo ali. Tá? Então, E você falou duas ou três vezes do UpLab. Como que você enxerga a importância dessas parcerias para empresas de tecnologia, Wilson? as startups, normalmente, elas precisam realmente dessas aceleradoras, né? Até por uma questão de entendimento de mercado, de credibilidade, e também essa questão do network, que é muito importante, que eles acabam trazendo para a gente. Uhum. Conhecer a sua entidade, conhecer você, isso também representa ali um impacto para a Hive, né? Conseguir o terceiro lugar num evento proporcionado por vocês também traz um impacto. Então, realmente eu enxergo que isso é necessário e sem isso as startups não conseguem avançar. Ali Muito bom, é um casamento que é necessário existir. muito bom. Para a gente ir para o finalzinho, né? Igual eu te comentei, o pessoal está acostumado já que a ideia é 40, 45 minutos, para a gente conhecer melhor a sua solução, conhecer melhor você e também deixar, a gente já faz um pouco mais curto para deixar um gostinho de quero mais e as pessoas contatarem, né? E aí eu queria falar um pouco da visão do Wilson, tá? Sobre legado de inovação, impacto ambiental positivo, tecnologia híbrida. Queria entender o que passa na sua cabeça, tá? De onde a gente está, para onde vai caminhar, sabe? Queria dividir um pouco essa visão de futuro, não da Hybrid, mas do Wilson. Tá, E então com bom. certeza se mistura, mas enfim, né? Então, a transição energética ela é necessária e ela passa realmente por uma conversão híbrida. Eu não vejo um outro caminho. E a Hybrid, ela vive o futuro no presente. Então, o nosso legado é realmente viver o futuro hoje. E a gente sabe que todos juntos a gente pode construir um mundo melhor.
Muito bacana, cara. Eu acho que essa é uma baita mensagem para quem está assistindo, né? Que todos juntos a gente pode construir e viver um futuro melhor, né? Terça-feira a gente fez um evento, bem, terça-feira da semana que a gente está conversando, né? Esse episódio está indo ao ar dia 6 de novembro, então isso foi 2 semanas atrás, eu puxei um painel de discussão na Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação de Santo André, e foi bacana porque eu trouxe especialistas de áreas diferentes, né? E aí eu até brinco nos painéis que eu puxo, que assim, eu faço painel de tecnologia sem ter ninguém de tecnologia, né? Porque eu gosto de trazer gente que fala de gestão de negócio, porque uma dor que eu vejo, isso aí, eu não sei se você concorda, muitas vezes as startups não aceleram o quanto poderiam, não pela base técnica de conhecimento, mas pela base de gestão de negócio. E é aí que às vezes dá uma travada, né? Porque pegar o seu caso, você já é uma empresa que já está consolidada e está em fase de expansão, mas é muito comum a startup, o owner dela, né, o dono dela, vir ser o gênio da lâmpada, né, ser o gênio que traz a solução, mas não ter tanto tato de negócio, às vezes não ter um tato de gestão, e é comum que, por vezes, ideias geniais fiquem adormecidas em algum canto, né? E a gente estava falando justamente disso, sabe? De como a gente acelerar crescimento de empresas, tal, tal, tal. Foi um evento muito bacana e tinha várias pessoas de inovação nesse evento. E eu percebo isso como uma dor atual e muito recorrente, sabe? O problema não é a tecnologia, mas como introduzir isso no mercado, né? Então, com isso, já fica o meu convite, e inclusive o Wilson, né, para quem está aqui, ele foi o terceiro colocado, né? Então, um dos prêmios participar do podcast, mas a gente também vai fazer com ele um acompanhamento aí por um ano para realmente poder ajudá-lo a crescer, né? E eu vejo como uma visão de futuro que a gente precisa preparar o mercado, porque eu estava comentando nesse evento que eu tenho uma filha de 13 anos, né? Eu tenho 46 anos, né? E eu falo assim, o que eu estou fazendo é para mim, mas é principalmente para minha filha, né? Porque daqui a pouco ela está entrando no mercado, enfim, o mundo que eu vou deixar é ela que vai usar. E quando a gente fala de impacto ambiental, eu vejo muitas vezes a história da tamareira. Eu não sei se você conhece essa história. Não, ainda não. Então, e eu acho que isso é uma mentalidade que quem mexe com inovação acaba tendo, mas no seu caso tem um diferencial que eu já vou falar pelo que eu percebo. A história da tamareira a tâmara antigamente, hoje tem as tâmaras modificadas geneticamente, mas uma tamareira começava a dar frutos, se eu não me engano, depois de 100 ou 120 anos que foi plantada. Então, ninguém que plantava uma tamareira comia o fruto daquela, comia a tâmara daquela tamareira, né? E um dia, uma pessoa da fazenda vai para um cara que tinha várias plantações de tamareira e pergunta para ele, nossa, mas por que você planta tanta tâmara se você nunca vai comer a tâmara que você está plantando? Ele falou, eu planto justamente porque alguém plantou e hoje eu posso comer, né? E eu vejo que muitas inovações acabam caindo nessa história. Eu estou fazendo uma coisa para o futuro que um dia alguém vai usar. E aí eu percebo que o seu diferencial é que é sim uma forma de preparar o futuro, mas já dá um ganho imediato, que é a economia de combustível, que economia de emissão, e talvez gere até crédito de carbono, né? Então tem uma visão
de pegada de futuro, que é super interessante, e acaba virando até uma missão, mas o seu caso é daqueles poucos casos que você consegue ter o pé no presente com a cabeça no futuro, sabe? Você vai gerar um ganho futuro, mas o presente já consegue trazer essa rentabilidade. Talvez por isso que a sua ideia é tão apaixonante, cara. É Verdade. realmente empolgante, né? Você falando me veio essa história, sabe? Que eu acho que é bem bacana e representa bem o que vocês fazem, né? De legal, é uma visão de futuro, é uma tendência, mas para quem aplica já tem um ganho imediato que facilita muito quebrar essa barreira de mercado, né? Sim, sim. Essa visão da tamareira agora eu vou levar para o resto da vida, porque ela é um ensinamento muito importante, né? Ela realmente ela representa, vou dizer que hoje ela representa de forma simbólica o que é a hybrid. Tá vendo? Tá vendo? Eu já estou quase virando sócio. A historinha para contar, para introduzir as apresentações, já tenho. Wilson, eu quero agradecer muito o seu tempo, tá? Pra, é, eu vou pedir para o Wilson fazer uma mensagem final. Eu vou deixar os contatos do Wilson aqui na descrição, tá? É, esse episódio está subindo dia 6 de novembro, e aí o meu convite vamos aproveitar agora final do ano. A gente sempre fala de final do ano para planejar o próximo ano, né? Mas eu acredito de verdade que a solução que o Wilson está trazendo é algo que você consegue planejar para já entrar em 2026 com uma condição econômica, né? Principalmente para quem usa veículo de mobilidade, muito melhor, muito maior, sabe? E eu vejo realmente a Hybrid dando voos muito altos com base nessa tecnologia que você desenvolveu, cara. Parabéns de Muito verdade. obrigado. Muito obrigado. Sim. Bem, pessoal, esse foi o Task Talks, tá? De novo, agradeço o Wilson. Entre em contato com ele. Hoje, dia 6, a gente está conversando com o Wilson, que foi o terceiro colocado. Semana que vem a gente vai falar com o Euclides, que foi o segundo colocado. Na próxima a gente vai falar com o Juliano. E uma coisa que eu tenho de vontade, tá? E a gente vai organizar isso em algum momento, em breve, é juntar toda essa galera que ganhou, tá? Foram 4 empresas, para a gente fazer quase um consórcio de como uma pode ajudar a outra, sabe? Porque eu vejo conexões entre vocês e sinergias não proposital, não foi esse o objetivo da premiação, mas eu vejo um potencial gigante de uma empresa poder alavancar e ser escada para outra, tá? Então já fica aqui o convite para a gente fazer essa jornada junto. Para quem está aqui comigo, todas as quintas-feiras a gente sobe o episódio, e aí, de novo, eu quero agradecer os parceiros, que sem a parceria a gente não conseguiria realmente fazer nada. Hoje eu estou gravando online com o Wilson, normalmente a gente usa o estúdio da Corporate Vision em São Caetano, eles são especialistas tanto na parte de estúdio de podcast como na parte de vídeo. A gente tem o apoio da Miosotis Consultoria, que o objetivo da Miosotis é ajudar empresas a estruturar o seu negócio para crescer, tá? A gente tem o apoio do Instituto de Tecnologia do Grande ABC, que tem várias ações, são 5 eixos, e vale a pena conhecer o trabalho de cada um dos eixos. E a gente tem o apoio da Universidade Hebraica de Jerusalém, dos ex-alunos da Universidade Hebraica de Jerusalém, que para a gente é muito importante uma parceria como essa, porque Israel é o centro de tecnologia e de startup do mundo, sabe? E eu tenho certeza que a gente tem um bocado para aprender com eles, igual a gente aprendeu hoje com o Wilson. Wilson, de novo, muito obrigado. Se você quiser deixar seus contatos, sua mensagem final, eu vou deixar você sozinho na tela. Agora é com você, cara. Opa, peraí. Agora sim. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Agradeço o Fernando pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a Hybrid.
Vocês que queiram ter mais informações, eu vou deixar aqui o site www.hybrid.ind.br e acesse as nossas redes do Instagram, @hybridinternational. Ali você vai ter uma quantidade significativa de informações e instalações para melhor entender todo o processo da Hybrid. Meu muito obrigado a todos.